Eu convido você que abra sua Bíblia, por favor, em João 8. Evangelho segundo João, capítulo 8. João, capítulo 8. Nós vamos ler 3 versículos. O 24, 28 e 58. João 8, 24, 28 e 58. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Versículo 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Meus irmãos, essas palavras aqui em João 8 foram ditas pelo Senhor Jesus. Ele estava conversando com os religiosos dos seus dias, com os fariseus, que estavam questionando a autoridade de Jesus, colocando em xeque se ele era de fato o Messias, o Salvador, o Senhor sobre todas as coisas. E é impressionante como uma expressão tão pequena como essa, que foi cantada pelo coral, essa expressão eu sou, tão pequena, está tão carregada de significado e de profundidade. É uma das expressões menores da Bíblia, em tamanho, mas uma das maiores em profundidade. Eu sou. E se vocês observaram aí nos 3 versículos que nós lemos, em todos eles está a expressão eu sou está em letras maiúsculas. Observem que Jesus não diz eu fui, e também não disse eu serei. O verbo ser no presente, eu sou. E essa expressão dita por Jesus 3 vezes lhe trouxe problema. Porque quando ele afirma eu sou, se ele é quem ele está dizendo que é, tudo bem. Se ele não é quem ele está dizendo que é, ele merece ser apedrejado. Veja como termina o capítulo 8, versículo 59. Veja aí, verso 59. Então, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Ora, por que querem apedrejá-lo? Por que querem matá-lo por apedrejamento? No versículo 59, porque os religiosos, os fariseus, não concordavam com essa expressão, eu sou. Os fariseus entendem que Jesus estava blasfemando, e a blasfêmia, portanto, deveria ser punida com o apedrejamento. É por isso que João 8 termina com todo mundo com uma pedra na mão, e as pessoas estavam querendo jogá-las em Jesus, mas Jesus sai, Jesus se oculta, porque aquela expressão foi muito pesada para os ouvidos dos religiosos judeus. Eu sou. Agora, por que eles queriam apedrejar Jesus? Pelo que ele falou nos versículos 24, 28 e 58. Porque essa expressão, ela é usada pela primeira vez na Bíblia, lá em Êxodo capítulo 3. Quando Moisés viu aquela sarça que ardia e não se consumia, Moisés se aproxima, tira as sandálias dos pés, porque era terra santa, diz o texto lá, e o texto vai se desenrolando, e Moisés então, Deus diz, Moisés, vá até Faraó, diga que ele deve libertar o meu povo,
para que o meu povo caminhe 3 dias num deserto, para que eles me adorem. E Moisés faz uma pergunta: Senhor, eu vou quando eu chegar lá, e quando eu falar com Faraó, quando eles perguntarem qual é o teu nome, o que eu falo? O que eu digo? Qual é a tua identidade? E lá em Êxodo, capítulo 3, versículos 13 e 14, Moisés disse assim, Deus disse a Moisés, você responda o seguinte: diga que eu sou o que sou. Portanto, Jesus aqui em João 8 está dizendo que ele é o que foi dito em Êxodo 3, versículos 13 e 14. Jesus está dizendo que era Deus, que era aquele Senhor que aparece lá em Êxodo 3, 13 e 14, que desceu, que viu o sofrimento e que resolveu libertar o povo após 430 anos de escravidão. As pessoas ouvem essa expressão de Jesus no versículo 24, no 28 e no 58, e eles ficam bravos com isso, e eles chegam à seguinte conclusão: então você está dizendo que é Deus, é isso? Então você está dizendo que é aquele Deus que apareceu para o nosso legislador Moisés? Lá em Êxodo 3, 13 e 14, é isso que nós ouvimos. Porque se você não é quem está dizendo que é, você precisa ser apedrejado. Você precisa e deve ser morto. E as pessoas são o que são, inclusive Jesus. Jesus é o que é. É por isso que lá em Êxodo 3 é dito: eu sou o que sou. E esse aspecto, essa expressão, eu sou o que sou, aponta para a eternidade de Jesus. Ele é tanto Deus da mesma substância quanto aquele que falou com Moisés lá na sarça em Êxodo 3. Ele é eterno, e os fariseus não aguentam essa expressão. Se você não é quem você diz que é, você deve ser apedrejado, porque você está blasfemando, e a própria lei de Moisés diz que a blasfêmia deve ser punida com apedrejamento. Aí o texto termina dizendo: então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Jesus está dizendo: eu sou Deus. E Jesus diz aqui no capítulo 8 que, olha, vocês dizem que o pai de vocês é Abraão, e Jesus chega a dizer assim: olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. No final do capítulo 8, os fariseus retrucam e dizem assim: como assim? Você não tem nem 50 anos e diz que conhecia Abraão? E Jesus diz, no final do capítulo 8, ele diz assim, olha, no versículo 57, perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu já existia antes de Abraão. Eu sou Deus, eu sou eterno, eu sou Senhor sobre todas as coisas. É impressionante. Uma expressão tão pequena como nós ouvimos aqui, repetidas vezes: eu sou. Eu sou aponta para a nossa identidade, aponta para o fato de quem nós somos. E o evangelista João, no seu evangelho, escreveu estrategicamente, João mostra a identidade de Jesus. E Jesus usou 7 expressões no evangelho de João para complementar essa expressão. Eu sou, 3 pontinhos. Eu quero citá-las rapidamente para os irmãos. No evangelho de João, João seleciona 7 declarações de Jesus, aonde ele diz que eu sou. Primeira, Jesus diz lá em João 6, eu sou o pão da vida. João 6,35, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu lhe der, que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. Eu sou o pão da vida. Segunda declaração,
eu sou, 3 pontinhos, a luz do mundo. Isso está lá aqui mesmo em João 8. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Terceira, eu sou a porta. Não é isso que diz lá no Evangelho de João? Eu sou a porta. João 10. Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Eu sou, quarta declaração, o bom pastor. Também em João 10 é dito, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Quinta declaração, eu sou a ressurreição e a vida. Está em João 11, foi citado aqui, apareceu nos slides aí, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. João 11 é aquele episódio em que Jesus ressuscita o seu amigo Lázaro. E ele diz que eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6, que nós tão bem conhecemos, né? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. E tem uma sétima declaração que João seleciona estrategicamente. Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira. João 15 diz, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, versículos 1 e 5. Portanto, eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. É esse Jesus aqui que aparece no capítulo 12, quando ele discute com os fariseus, dizendo, eu sou, em letras maiúsculas, apontando para a sua divindade, apontando para a sua eternidade. Não é eu fui, e também não é eu serei, ele sempre existiu. É por isso que queriam apedrejá-lo. Mas tem mais. Lá no Apocalipse foi citado aqui, foi mostrado no primeiro slide, aparece só no livro do Apocalipse, também aparecem mais 4 expressões sobre essa mesma frase pequenininha, eu sou. Eu quero citar só uma delas, é Apocalipse 1:8, Jesus diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Percebam, irmãos, a cronologia e o fato da Bíblia citar toda. Êxodo 3, eu sou o que sou. João, as 7 declarações, eu sou. João 8, versos 24, 28 e 58. Todas elas apontando para a eternidade de Jesus. E chega no Apocalipse, a Bíblia termina com a mesmíssima expressão. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou. Diante dessas expressões percorridas e perpassadas pelas Escrituras, já está claro quem ele é. Agora a minha pergunta para você é, quem é Jesus para você? Você o identifica dessa forma? Você já rendeu a sua vida para esse eu sou que perpassa todas as páginas da Bíblia? Já está claro quem ele é nas páginas da Bíblia. E para você, quem é Jesus? Será que você pode declarar que Jesus é o pão da vida? Que ele é a luz do mundo? Que ele é a porta das ovelhas? Que ele é o bom pastor? Que ele é a ressurreição e a vida? Que ele é o caminho, a verdade e a vida? Que ele é a videira verdadeira?
Quem é Jesus para você? Nós estamos no final de semana da Páscoa, celebrando a sua morte e a sua vitória, a sua ressurreição. Ele venceu. Paulo diz que lá em 1 Coríntios 15, que a morte não foi capaz de detê-lo, de vencê-lo. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Está claro pela Bíblia quem ele é. E para você? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você tem a plena ciência de quem é esse Jesus maravilhoso que é apresentado em Êxodo, exaustivamente em João, e o mesmo João em Apocalipse continua falando sobre essa expressão tão pequenininha, portanto, mas tão rica. Aliás, me parece que quanto menor a frase, mais carregada de significado ela vai. Eu sou. Jesus precisa ser o centro da nossa vida, o centro da nossa história. Ele deve ser a pessoa mais importante da nossa caminhada e sem Ele não tem sentido. Vocês já imaginaram se Jesus não tivesse vindo? Se Ele não tivesse se humilhado, na linguagem de Filipenses 2, quando Ele vem, Ele se esvazia, Ele deixa a sua glória, vem habitar conosco, assume aquela cruz maldita, assume o nosso lugar, para que pelas suas dores, pelas suas pisaduras, na linguagem de Isaías 53, nós fôssemos sarados. Eu sou. Nós vimos aí várias músicas, pelo menos umas 15 músicas, todas elas apontando para essa expressão tão pequenininha, e tão rica e tão preciosa. A minha palavra é para que Jesus seja o Senhor da sua vida. Nós podemos perder tudo, nós podemos não ter nada, mas se nós tivermos Jesus, nós somos os mais felizes, os mais ricos, os mais abençoados, os mais preenchidos. O vazio da nossa alma vai embora. Agora tire o eu sou, tire Jesus da sua vida, só vai sobrar choro, tristeza, vazio, talvez depressão. Eu sou. Que Jesus te abençoe nessa Páscoa, que Jesus te fortaleça e que Ele seja todas essas expressões na sua vida. Eu sou o que sou. Jesus diz, olha, antes que Abraão nascesse, eu sou. Eu já existia antes dele. Entregue a sua vida a Ele. Aproveite o musical que foi cantado, foi falado aqui. E essa palavra tão maravilhosa para que de fato o Senhor Jesus seja o centro da nossa vida, da nossa história, da nossa caminhada. Aleluia! Cristo ressuscitou. Ele é as primícias dos que dormem e nós um dia podemos ter a esperança de que ressuscitaremos também. Que Deus nos abençoe.